Olá, muito boa tarde a você que acompanha o Sintonia da Tarde, tanto pela rádio Manhuaçu, FM 106,9, quanto pela Tribuna do Leste, os canais na internet Tribuna do Leste. Começa neste momento o Emergência 193, diretamente aqui da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu, hoje com a participação de Sargento Eduardo Dias. Sargento, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes mais uma vez, aqueles que nos acompanham através das redes sociais. É um prazer estar aqui mais uma vez juntamente com a rádio, juntamente nesse programa que já vem caminhando um bom tempo, né, que é o Emergência 193, para a gente poder mais uma vez dar algumas dicas aí para a população, para a segurança de todos. Aproveitando este momento, sargento, em que chove, estia, o tempo tem essa oscilação, mas a terra vai ficando molhada e os barrancos, de certo modo, perigosos. Sim, com certeza. A gente começou esse período onde a gente tem as intensas chuvas, aonde a gente tem uma exaustão aí nos terrenos, né? O encharcamento dos terrenos por conta das chuvas. A gente sabe que começou agora, mas a gente já começa a observação com relação a isso. É de suma importância que venhamos prevenir qualquer tipo de desmoronamento, desabamentos, e para isso a gente conta com a eficiência aí da população em estar observando essas áreas de risco e repassando tanto ao Corpo de Bombeiros quanto à Defesa Civil, para que a gente possa tomar providências aí de segurança para a nossa população. Nesse contexto, aquelas pessoas que moram próximos a encostas, quais são as principais recomendações? A pessoa, né, está morando ali no local próximo ao barranco e de repente começa a chover, quais são os principais sinais de alerta? Justamente, é o que a gente primeira coisa que a gente percebe é que, o fato das construções estarem em locais de risco, isso já é prejudicial. A gente tem percebido, né, muitas construções em locais, não autorizados pela prefeitura, loteamentos não autorizados, moradias feitas em locais não autorizados. Esse é o primeiro ponto que a gente deve abordar, que as pessoas ao fazer qualquer tipo de construção, ao pleitear, a construção em algum terreno, que seja feita uma avaliação. Caso esse terreno já, se mostre perigoso, que seja feita uma avaliação da Defesa Civil, da engenharia da prefeitura, para que não aconteça ali de já se colocar, em situação de risco. Esses que a gente já conhece, né, que o próprio morador já conhece, a gente pede para poder já fazer. Normalmente essas pessoas, elas já têm uma certa noção de que o seu imóvel, de que sua casa, de que o seu terreno está numa área de risco, numa área de desmoronamento, por exemplo. Então essa pessoa já tem esse conceito firmado nela. Mas a gente pede que essas pessoas, tanto elas quanto outras pessoas, que estejam atentas. Nesse período agora de chuva, a gente sabe que a chuva ela cria erosões, ela cria rachaduras no terreno, tudo isso são situações que devem ser observadas. O próprio fato de escorrer de barrancos, né, atrás de residências, na frente das residências, aonde tem barranco, onde tem declives acentuados, o fato de correr, minar a água de algum momento, em algum momento ou de algum lugar, são situações assim que já requer um certo cuidado. Então, tudo aquilo que a pessoa vê e perceber que está fora de um contexto normal daquilo no qual ela vive nos dias de seca, é bom que a pessoa tome um certo cuidado, que a pessoa faça um contato com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros nos casos de emergência, para que a gente possa fazer uma avaliação preliminar, acionar a prefeitura através da Defesa Civil e do serviço de engenharia da prefeitura, para que a gente tome alguma decisão com relação àquela moradia, com relação àquele barranco, justamente para a gente poder estar evitando situações de desmoronamento, soterramento e causar, problemas aí com vítimas, né, até fatais. E é um trabalho realizado em rede, em conjunto, onde, além de analisar a estrutura, aquela pessoa que está numa situação de risco, estes órgãos que compõem essa rede, eles também têm condições de auxiliar a família que está naquela situação. Justamente, a prefeitura, órgãos de defesa social, né, de serviço social, eles estão sempre presentes nessa situação. A gente entende que a prefeitura, ela faz a parte dela, porém a gente precisa de, tomar providências e prevenir, antes mesmo que venha acontecer qualquer coisa grave, vamos dizer assim. O bem mais precioso é a vida. Com certeza, o bem mais precioso é a vida e por isso que a gente tem que tomar esses cuidados, né. Cuidados como, não jogar lixos em barranco, não fazer plantação de plantas que encharcam muito, igual o caso da bananeira, que tem suas raízes encharcadas e muito superficiais. A gente até orienta que, as pessoas não retirem toda, eh
toda a vegetação dos barrancos, porque a vegetação com raízes mais estáveis, elas ajudam a manter esses taludes sempre mais firmes, vamos dizer assim, né, de forma que mantém a segurança das pessoas. Sargento, e tivemos esta semana na região um acidente envolvendo um servidor público, um operário, que estava trabalhando numa rede subterrânea aqui na região. Sobre esta situação, não sobre a ocorrência em si, mas em termos de prevenção, quais são as recomendações para os trabalhadores que trabalham, por exemplo, na área de construção civil ou mesmo servidores públicos que precisam lidar com escavações, trabalhar com redes subterrâneas, estão ali próximos ao barranco por uma situação de trabalho? Bem lembrado por você, é uma situação, nós já atendemos inúmeros casos de soterramento de trabalhadores, uma vez ali trabalhando na sua lida diária do dia a dia, né, e muitas dessas ocorrências a gente entende que foi, por falta de cuidados a serem tomados. A gente sabe que as pessoas, os serviços, né, os trabalhos, eles têm que ser feitos com certeza, mas o mínimo que a gente precisa é de segurança. Normalmente todas as empresas, elas possuem um técnico de segurança de trabalho, que tem a sua função aí de analisar riscos, e isso é de extrema importância. O técnico de segurança do trabalho, ele faz essa função de análise de riscos para que a pessoa possa ou não fazer determinados serviços. Quando a gente se trata aí de situações igual essa que você relatou aí, de trabalhando às margens de barrancos, de taludes, é de extrema importância que haja uma contenção física desses taludes, através de escoras, através de tapumes, para quê? Justamente para que não aconteça nenhum tipo de soterramento. Mais uma vez eu ressalto que muitas das ocorrências que atendemos nessa época do ano, envolvendo soterramentos, se trata de trabalhadores, principalmente trabalhadores da construção civil, e que estão sim furando buracos para poder fazer um alicerce, estão cortando algum talude, preparando algum talude para fazer alguma parede ou coisa parecida, e esses barrancos vêm a se romper sobre eles. Sargento, em relação a esta semana antecedendo este novo feriado, como tem sido o trabalho dos bombeiros aqui em Manhuaçu, aqui na região? O Corpo de Bombeiros sempre à disposição, né, sempre atento, e a gente ressalta mais uma vez, mais um feriado que teremos essa final de semana, e mais um feriado que teremos no meio da semana que vem. A gente sempre alerta que os acidentes automobilísticos, eles continuam acontecendo, e a gente entende que os feriados acabam fazendo com que as pessoas se dispersem um pouco da atenção e da segurança. Então a gente, mais uma vez, a gente fala com as pessoas, a gente avisa, né, a gente dá essa dica, que as pessoas estejam seguras durante esse feriado, que possam curtir sim o feriado, que possam sair, passear, mas sempre com segurança. Mais uma vez a gente ressalta, no último feriado a gente falou a respeito de afogamentos, a gente pede às pessoas que, estando eles em balneários, que tomem cuidado, não se aventurem, não misturem a bebida alcoólica com a diversão. Mais uma vez reforçando, o bem mais precioso é a vida. É a vida, é o que a gente zela por ela todos os dias. Sargento Eduardo Dias, muito obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço, em nome do Corpo de Bombeiros aqui em Manhuaçu, que possamos estar sempre à disposição aí, através do número 193 e 24 horas por dia. Necessitou, é só acionar o Corpo de Bombeiros. Com imagens de Jorge Augusto para o Sintonia da Tarde, repórter Thomas Júnior.